Pessoal, nessa outra parte do vídeo, na nossa segunda parte da aula, a gente vai estudar a ação, como a ação acontece no Código de Processo Civil. Pessoal, em relação à ação, o nosso Código de Processo Civil, ele adota a teoria, a chamada teoria eclética da ação. O que diz essa teoria eclética da ação? A teoria eclética da ação, ela diz para nós que o juiz ele deve decidir de acordo com a relação conflituosa. Então ele sempre vai ter que decidir, né, o direito de acordo com aquela relação que foi trazida para o Poder Judiciário, né? Então, se é um acidente de trânsito, ele não vai poder fugir, né, daquilo que foi pedido, né, naquele acidente de trânsito. Então, se é uma relação de indenização por dano moral, eu não vou poder fugir daquela daquele pedido de indenização por dano moral. E essa teoria eclética ela vai dizer para nós também que, independente de qual conflito que for, né, independente de qual natureza do problema que eu vou trazer para o judiciário, eu tenho esse direito de ter a minha situação de conflito resolvida, né, ter a minha lide resolvida. Pessoal, a ação, ela tem os elementos que caracterizam, né, a ação. Esses elementos, eles podem ser objetivos e podem ser também elementos subjetivos. Os elementos objetivos, né, aliás, os elementos subjetivos, eles são as chamadas partes, né? Então, o autor, réu, né, o Ministério Público, ele sempre vai ser chamado de elemento subjetivo que caracteriza a ação. Mas eu também tenho os elementos subjetivos dessa ação. Quais são os elementos subjetivos? O pedido, né? O que seria o pedido? Eu tenho uma ação de acidente de trânsito, né? E eu vou até o judiciário para que o juiz diga quem tem a razão nesse conflito, né? Então, o pedido vai ser, por exemplo, o conserto do carro, né? O valor material do conserto desse carro. Então, o pedido é aquilo, né, que eu vou no judiciário pedir, né, para resolver o conflito. Seria o juiz, né, dizendo quem tem a razão, né, e qual vai ser a forma de resolução desse conflito. Então, o pedido seria a forma, né, de resolver esse conflito. Mas também, pessoal, tem ainda um outro elemento objetivo, que é aquilo que a gente chama de causa de pedir. Essa causa de pedir é todo o fato jurídico desse pedido. Então, eu tenho que pedir, né, o conserto do meu carro, mas esse conserto do meu carro eu tenho que demonstrar para o juiz o porquê que eu tenho que ter o direito desse conserto do carro. Eu tenho que demonstrar na legislação, né, o direito que eu tenho ao conserto desse carro. Pessoal, e essa ação, ela classifica em alguns tipos de ação, né? E alguns conceitos de ação. Ela pode ser uma ação de conhecimento ou uma ação de execução. O que significa uma ação de conhecimento? Nessa ação de conhecimento, o juiz ele vai entender, né, ele vai dizer quem tem o direito no caso concreto. Ele vai dizer para nós quem está com a razão em um problema. Vamos imaginar, tem uma ação de indenização por dano moral, né, onde o autor alega que o réu praticou um ato que violou a honra dele, né? Então, essa ação ela vai ser uma ação de conhecimento, por quê? O juiz vai conhecer o caso e vai dizer quem tem a razão nesse caso concreto, né? Quem vai ter direito à indenização ou se essa ação não vai ter direito à indenização. Mas também, pessoal, eu tenho as chamadas ações de execução. O que são essas ações de execução? Por exemplo, vamos imaginar um título de crédito, lá do direito empresarial, um título de crédito. Um cheque, ou uma nota promissória, ou um contrato,
ou também pode ser um acordo judicial. Então, na ação de execução, o problema já foi discutido, né? O problema já, em tese, já existiu. Então, o juiz só vai executar, né, o direito de quem foi vencedor. Por exemplo, um cheque. Fulano deve um cheque para ciclano. O direito já está firmado, né? Quem tem o direito? Quem está com o cheque em mãos, né? Então, essa pessoa que está com o cheque em mãos, ela não vai precisar entrar com a ação de conhecimento. Por quê? A ação de conhecimento, ela visa estabelecer quem tem a razão num conflito, quem tem a razão numa lide. Então, ele não vai precisar entrar com a ação de conhecimento. No caso, ele vai precisar entrar com o quê? Uma ação de execução, porque o direito dele já foi constituído, né? O direito dele já foi firmado. Então, o juiz vai precisar o quê? Fazer, né, meios com que esse direito que já foi constituído possa ser satisfeito, né? Possa ser garantido. Então, a ação de execução, a pessoa vai executar o cheque, né? O juiz vai simplesmente fazer o quê? Busca para ver se encontra patrimônio, para ver se encontra bens capazes de suprir o débito que existe no cheque. Pessoal, mas ainda tem algumas outras classificações que a gente precisa estudar. As ações ainda, pessoal, classificam em ações declaratórias, constitutivas e condenatórias. Quando a gente fala de ação declaratória, pessoal, o juiz apenas declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Por exemplo, a Oi negativou seu nome, né, indevidamente, né, e você entra com a ação para dizer que aquela dívida não é devida, né, que aquela dívida, que aquela negativação não é devida. Então, o que o juiz vai fazer? Declarar que aquela dívida não é devida. Ele vai apenas fazer isso, que aquela negativação foi uma negativação indevida. Então, aquela relação jurídica, ela não pode prevalecer porque houve uma negativação indevida. Então, isso é o que a gente chama de ação declaratória. Mas ainda, pessoal, existem as ações constitutivas ou desconstitutivas. Vamos imaginar um processo de divórcio. Eu casei com a Joana e depois de um certo tempo a Joana não me quis mais, arrumou o Ricardão e esse Ricardão ele tá tendo relacionamento com a Joana e a Joana me procura para a gente formalizar o divórcio. E aí a gente vai entrar na justiça, né? Vai procurar o poder judiciário para entrar com a ação de divórcio e resolver nosso problema. Eu tinha um estado, né, antes de casar. Meu estado era de solteiro. Mas agora com o casamento eu passei a ser casado. Só que a gente sabe que uma vez casado a gente não volta mais para o estado de solteiro. Então o que a sentença judicial nesse caso vai fazer? Ela vai desconstituir o meu vínculo conjugal com a Joana, né? E assim eu vou voltar a um estado que não é mais o de casado. Eu vou ter um estado de divorciado. Mas aquela relação jurídica que foi constituída com o casamento, ela foi desconstituída com a sentença judicial. Porque a sentença judicial, ela pôs fim ao meu casamento com a Joana. Mas ela também, por exemplo, ela pode constituir uma relação jurídica. Por exemplo, eu convivo com a Mariazinha, né? E a Mariazinha, eu e a Mariazinha, a gente mora na mesma casa e nunca formalizamos o casamento e nunca formalizamos aí um contrato de união estável. E aí eu acho aí que a Mariazinha não é mais uma pessoa ideal para mim, e eu meto o pé na Mariazinha e deixo ela sem direito a nada. A Mariazinha fala, olha, mas peraí, não é bem assim não, eu tenho direito a algumas coisas. E a Mariazinha então procura o judiciário para que o judiciário reconheça, né, uma instituição de união estável e para que também tenha
uma divisão dos bens que foram produzidos nessa união estável. E aí o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer uma constituição, né? Ele vai declarar uma constituição de uma relação jurídica, ou seja, aquela união estável que antes não era constituída pela lei, agora vai ser constituída por força de uma sentença judicial. Mais ainda, pessoal, tem as chamadas ações condenatórias. O que são essas ações condenatórias? Por exemplo, eu tenho um contrato empresarial com uma empresa X e eu violo esse dispositivo desse contrato. Só que dentro do contrato, essa violação desse contrato, ela me gera uma multa, né? Tanto para quem viole, seja o empresário A ou a empresa B. Então, tanto para qualquer parte que viole, gera uma multa. Mas suponhamos que eu tenha sido o causador dessa violação contratual. Então, o juiz, né, vai condenar ao pagamento, vai me condenar ao pagamento porque eu violei um contrato. Então, nesse tipo de ação condenatória, o juiz condena uma das partes por alguma situação, mas ele condena uma das partes a ressarcir um bem, a um pagamento de despesas, a um pagamento de uma verba indenizatória, ou seja, qualquer tipo de situação condenatória vai estar dentro dessa classificação de tipologia de ação condenatória. Então, pessoal, a proposta para a aula de hoje é a gente estudar, né, esses conceitos da jurisdição e da ação, e na próxima aula a gente já vai entrar nos conceitos de processo e nos pressupostos processuais. Lembrando que a aula já está postada e que você terá o material de apoio também, juntamente com as questões que precisam ser resolvidas. Até a noite e eu aguardo vocês para o nosso momento ao vivo.